O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, divulgou um vídeo em resposta a uma matéria do jornal Folha de São Paulo que ignorou esclarecimentos do Ministério da Economia e publicou informação falsa sobre a portaria que permite recontratação de funcionários. Leal disse: "Nunca vi tamanho absurdo. Conversamos ontem com a Folha de São Paulo, explicamos que a nossa portaria proíbe a redução de salário dentro das condições autorizadas pela Constituição e mesmo assim o jornal veio com uma grande fake news na capa. Triste para a sociedade e para o jornalismo." Assista. Olá pessoal, ontem nós editamos uma portaria que permite a recontratação de empregados que foram demitidos durante o Covid. Portaria muito boa, esperada pelo mercado, que vai ajudar tanto empregados quanto empregadores. E a portaria é muito justa e de acordo com a Constituição Federal, que traz algumas travas. Ela diz que a recontratação deve ser nos mesmos termos do contrato anterior, daquele contrato que foi rescindido, e tem uma exceção constitucional que eu vou explicar logo depois para vocês. No entanto, a Folha de São Paulo, de maneira irresponsável, vem hoje com essa manchete, que diz que o governo autoriza recontratação com salário menor. Eu não sou jornalista, sou procurador de carreira, servidor público, já passei por vários governos, mas vou me arvorar aqui a falar um pouco de jornalismo e dar sugestões e até fazer um desafio para a Folha de São Paulo, que na minha ótica tem feito algo que é inconcebível. Esse tipo de matéria é muito ruim e desinforma, porque o governo federal autorizou a recontratação com salário mantido. E isso aqui, essa redução, que é exceção constitucional por meio de acordo ou convenção coletiva, é algo que está previsto na Constituição Federal desde 1988. A nossa equipe de comunicação conversou com a Folha de São Paulo, mostrou a doutrina, mostrou a Constituição Federal, indicou profissionais para que a Folha de São Paulo pudesse fazer uma matéria justa, uma matéria correta. No entanto, fomos sumariamente ignorados e também surpreendidos por essa manchete que, na minha ótica, não passa de fake news. Uma manchete feita de má fé. Mostro aqui o texto claro da Constituição Federal, que é desde que a Constituição Federal foi elaborada, desde a Constituinte, que é muito clara ao trazer a irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Portanto, o governo não permitiu redução de salário em hipótese alguma. Nós somos absolutamente expressos e respeitamos, como sempre fizemos, a Constituição Federal. No entanto, me permito aqui me arvorar no jornalismo para subsidiar a Folha, para dar à Folha algumas ideias de matérias, caso ela queira tratar do assunto. E vamos lá com 4 sugestões à Folha. Folha, caso você queira dizer algo sobre redução de salário e acordo e convenção coletiva, vamos dizer o seguinte: durante o governo Sarney, a Constituição autorizou recontratação com salário menor por meio de acordo e convenção coletiva. Mais uma ideia, Folha. O governo Bolsonaro autoriza recontratação com preservação de salário. Uma terceira ideia para a Folha aqui, para que possa ser uma manchete, aí uma manchete correta e não uma manchete falsa. Constituição autoriza a redução de salário desde 1988 com acordo ou convenção coletiva. E ainda, para que não falte ideias à Folha, uma quarta sugestão, para que tenha uma outra opção. Constituintes autorizam sindicatos a reduzir salários em 1988. Faça um desafio. Folha de São Paulo, procure constitucionalistas, procure especialistas. Não faça isso, isso é muito ruim. Isso não informa, isso desinforma. Nós não podemos continuar admitindo esse tipo de matérias. Isso é absolutamente ruim, isso não informa a Folha, isso desinforma, isso não faz bem para o Brasil, isso não faz bem para os brasileiros. Eu peço perdão pela ênfase, mas eu tenho que ser claro. Matéria correta, sim, deve ser feita, ainda que nós estejamos errados. Agora, matéria falsa, para desinformar, nós não vamos admitir. Portanto, eu agradeço a todos, um grande abraço. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira
tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. E eu gostaria de aproveitar o momento, senhor presidente, para dizer o seguinte: nenhuma ditadura é boa para o Brasil, nenhuma ditadura será boa para o Brasil, muito menos a ditadura do judiciário. O que nós estamos vendo, e agora parece que está sendo ensaiado aí um pedido de desculpas por parte do ministro Gilmar Mendes, com mais não sei quem. Olha, a agressão que foi cometida contra as Forças Armadas, especialmente o Exército, foi muito grande. Nós temos exemplos e mais exemplos aí de ministérios que são conduzidos por gestores que são gestores. Quem tem capacidade de fazer gestão é só o cara ser administrador, e todo militar que chega a coronel, com certeza absoluta, ele tem o reconhecimento de ser administrador, ainda mais um general que já teve vários comandos pela frente, como o general Pazuello. Então eu lamento que a oposição esteja fazendo orquestração em cima disso. O Ministério da Saúde está fazendo um excelente trabalho, a gente só não está conseguindo debelar mais os índices de mortes
porque a decisão ficou com os governadores de estado e com os prefeitos. O próprio STF foi quem delimitou que essa decisão não cabia ao presidente Bolsonaro. E é ao presidente Bolsonaro que está sendo apresentada a conta. Então, por favor, o pessoal da oposição aí, o pessoal da esquerda, por favor, não vamos insistir nisso daí. Isso maltrata a população. Vocês estão pregando uma mentira, tentando fazer com que essa mentira se transforme em verdade, mas ela é totalmente injusta e mentirosa. Tá certo? Eu lamento, mais uma vez, senhor presidente, que a gente esteja vivenciando esse ativismo político dentro de alguns órgãos, especialmente na Suprema Corte. A Suprema Corte deveria honrar o seu papel, obedecer à liturgia do cargo, fazer por merecer serem chamados de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a gente continue assim. E eu gostaria de adiantar, senhor presidente, amanhã eu estarei entregando à Procuradoria-Geral da Câmara listamos as principais razões nossas para podermos nos contrapor a esse inquérito absurdo contra a liberdade e a favor da censura. Esses dois inquéritos que o Supremo Tribunal está fazendo, eles precisam ser encerrados porque eles não fazem parte de um regime democrático. Muito obrigado, senhor presidente.